Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso De Olho no Mercado. Hoje é quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Vamos partir aqui para os nossos estudos. Começando pelo mini índice. Aqui nós temos o mini índice no gráfico diário na esquerda e o mini índice no gráfico semanal à direita. Tá? Na terça-feira, anteontem, eu fiz um vídeo. E o gráfico estava assim, ó. Este aqui foi o último candle, do meu vídeo de terça-feira. E eu falei, olha gente, olhando somente para este candle, nós temos o setup ponto contínuo armado. Mas, devido à média móvel de 200 períodos do gráfico diário estar acima e a média de 20 do semanal estar acima, nós temos duas resistências dinâmicas. E essas resistências são regiões onde o preço sofre uma barreira, ele tem que enfrentar, na verdade, ele enfrenta uma barreira, e as resistências existem as fixas e as dinâmicas. No meu curso Fundamentos de Análise Técnica eu falo sobre a diferença entre elas, mas você pode ver que não obteve êxito o preço, porque o setup ponto contínuo e também esse padrão gráfico de correção na média de 20, ele é uma espécie assim, uma antecipação de um movimento de alta. É claro que os preços ainda estão acima da média de 20 do gráfico diário, então aqui, ó, tecnicamente nós temos na verdade um novo pivô. Só que tem que tomar cuidado porque o topo deste pivô é no mesmo nível que o topo anterior. Então, pode ser que nós estamos diante de um topo duplo. O topo duplo, ele se confirma quando essa correção aqui, essa parte do meio, ela é rompida. Tá? Porque o topo duplo, como que ele se caracteriza? Ele é um topo. E aí, o que acontece? Essa base aqui, ó, do topo, quando ela é rompida, aí nós temos a confirmação do topo duplo. E a projeção, o topo duplo, ele é um padrão gráfico que pode ser operado. A entrada, no caso aqui, ó, do topo duplo, é uma operação de venda, onde você entra vendido depois que rompe aqui embaixo. A projeção do alvo é a altura do topo duplo, tá? Você pega essa altura aqui e você projeta essa altura aqui para baixo, e aí você tem o alvo aqui do topo duplo, tá? Agora o topo duplo, nós sempre trabalhamos com o padrão gráfico sendo confirmado em ambos os gráficos, tá? Eu gosto dessa dinâmica. Então eu vou dar exemplo desse topo duplo. Olha só. Na hipótese desse topo duplo ser confirmado, na hipótese desses preços vierem aqui, ó, e caírem, nós vamos ter um candle de baixa sendo formado aqui, ó, no semanal, tá? Então assim, o topo duplo veio e confirmou, os preços caíram. Somado a isso, eu tenho um candle de baixa. Deixa eu tirar esses estudos aqui. O ideal vai ser o seguinte: ele cai, ele formar um candle baixista aqui, ó, no semanal. Esse candle baixista, ele vai estar, se for o caso, dele ser formado, ele vai ser formado a partir da média de 20. Você pode ver que os preços, ó, estão praticamente tocando muito próximos da média de 20 do semanal. E aí, se tiver esse candle de baixa, nós vamos ter quais cenários? No diário, nós vamos ter a confirmação do topo duplo, um padrão gráfico baixista. No semanal, nós vamos ter o setup ponto contínuo de venda, tá? Veja como que o mesmo padrão gráfico que ocorre num tempo gráfico, no caso aqui no diário, ele gera um outro padrão gráfico no semanal, que é também um setup de venda. Então eu tenho um setup de venda no diário e no semanal ao mesmo tempo. Para mim,
esse é o melhor de qualquer cenário possível, tá? Quando você identifica um padrão gráfico no gráfico diário, né? Por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com swing trade, né? Nossos estudos estão voltados aqui para swing trade, mas aí a gente identifica o padrão gráfico, aqui no caso é na ponta vendedora, de venda, no diário. No semanal, ao mesmo tempo, nós também temos um padrão gráfico, tá? Porque aqui no semanal vai ser um ponto contínuo e a dinâmica do semanal é o seguinte, ó, veja que os preços caíram, formaram um fundo aqui, corrigiram na média de 20 e agora está voltando a cair, tá? Então, esse candle, ele também é uma antecipação desse movimento de queda, de confirmação do pivô de baixa. É claro, quem opera o semanal e prefere às vezes entrar vendido aqui, ó, depois que romper esse suporte, tudo bem, né? Nós vamos ter, se os preços vierem aqui romper esse suporte, no rompimento desse suporte, nós já vamos ter um pivô de baixa formado aqui, ó, no gráfico diário, né? Para poder chegar aqui embaixo, os preços vão ter que ter caído, ter feito um pivô de baixa, e aí aqui, ó, nós vamos ter um pivô de baixa aqui no gráfico diário, que vai se encaixar com a confirmação desse grande pivôzão do semanal, tá? E aí, de novo, nós temos um cenário confirmador em ambos os gráficos, tá? Em ambos os gráficos. Aqui em cima, o setup ponto contínuo, como eu falei na terça-feira, ele é um setup de antecipação. Como assim? Eu falei que esse candle aqui, ó, é um candle, ele armou o setup ponto contínuo de compra no índice, né? Ele é antecipação por quê? Porque o pivô ele não foi confirmado. Somente depois da confirmação do pivô é que nós temos um parâmetro que nos informa que a probabilidade dos preços continuarem na tendência é maior, tá? Enquanto esse pivô não é confirmado, a gente não tem essa probabilidade. Conforme eu falei terça-feira, se você não assistiu o vídeo, volte. Eu meio que expliquei sobre essa relação, né, de setups e de índices de probabilidade, tá? Porque isso é muito importante. Mas agora eu fecho esse entendimento, né, e essa linha de raciocínio mostrando essas possibilidades para vocês, tá? Mostrando que o padrão gráfico que ocorre no tempo, o setup que ocorre no prazo diário, o ideal é que esteja ocorrendo ao mesmo tempo um setup no gráfico semanal. E aqui eu dei dois exemplos do topo duplo ser confirmado no gráfico diário, e aí nessa confirmação nós termos um candle baixista aqui no gráfico semanal, e aí no diário é um topo duplo, no semanal é um ponto contínuo de venda, tá? Na hipótese de queda e de confirmação desse pivôzão de baixa do semanal, na confirmação, na queda, o rompimento abaixo desse suporte vai confirmar esse pivôzão, e no momento da queda nós também temos que esperar um pivô de baixa ser confirmado no diário, né? Os preços, eles, se for o caso disso acontecer, tá? Eu estou trabalhando com hipóteses. Se os preços eles vão cair, vão ter que fazer uma correção e voltar a cair. E aí nessa retomada de queda, né, nós vamos ter um rompimento desse suporte e a confirmação desse grande pivô. Portanto, essa é a dinâmica aí do mini índice, tá? O mini dólar, olha só, o mini dólar na terça-feira eu tinha falado também. Na terça-feira, olha só, o candle era esse aqui, ó. O último candle era esse. Aí eu falei, olha, gente, o ADX está a 35. Agora estava 33. Tem 33, 35. Tá alto, né? Acima de 30 já é um mínimo razoável. O que pode acontecer é ele bater aqui nessa média de 8 e voltar a cair, né? E aí romper essa região de suporte. Só que tem que esperar essa confirmação desse pivô. Porque aí, o que acontece? Essa lateralização que ocorreu aqui foi uma correção até a média de 8. Porque quando os preços estão em super tendência de baixa, a média que é respeitada é a média de 8. A média que os preços fazem correção é a média de 8. Então os preços aqui, ó, caem,
corrigem até a média, seja subindo até ela ou se lateralizando até ela. Quando tocam nela, voltam a cair. Tá? Aqui estava tudo indicando que o preço ia cair, tá? Porque o ADX estava alto, o MACD estava extremamente baixista, então estava indicando. Só que não foi, né? Inclusive, quem colocou aqui uma ordem nesse rompimento aqui tomou uma violinada, né? Porque olha como é que o mercado é traiçoeiro. O mercado é muito traiçoeiro, muito. Olha só, no candle de ontem, os preços eles sofreram uma volatilidade, chegaram a romper o suporte em 5,08, bateu 5,07 para voltar a subir. Então quem já entrou aqui vendido tomou stop, tomou violinada, tá? Existe esse risco, né? O dólar é mais volátil que o índice, tá? O dólar ainda é mais volátil que o índice. Por isso que às vezes o ideal, às vezes não. Vamos ver aqui, 5 minutos. O que aconteceu aqui nos 5 minutos? Olha só. Mas para quem tava... Olha só, vamos ver o dia 18, o dia de ontem. Foi aqui, Se você acompanhou pelos 5 minutos, você não tomou nada não. Porque, veja bem, os preços lateralizaram, caíram, formaram esse fundo aqui, em 5,07. O que você tinha que ter esperado? Você tinha que ter esperado corrigir na média de 20 e voltar a cair e confirmar esse pivô aqui, tá? Porque seria um primeiro pivô da tendência. Então assim, quem acompanhou nos 5 minutos não tomou não, essa violinada aqui, no diário, tá? Essa violinada aqui, para quem estava nos 5 minutos, não tomou, porque não confirmou o pivô de baixo. Realmente foi só uma oscilação abaixo, bateu só o 5,07 e voltou a subir, sem formar um pivô de baixo nos 5 minutos. Então assim, pelo menos foi tranquilo, né? E aí os preços voltaram a subir, segurou na média de 20 e formou um candle de baixa. Agora é esperar. Agora é o seguinte, agora os preços têm que vir e cair aqui, Pode até ter uma correção aqui no meio, mas tem que fazer um pullback e já cair. Se retomar a alta ou se ficar andando de lado, desconfigura esse possível pivô de baixa no gráfico diário, tá? Eu já tinha também na terça-feira falado, gente, o ADX do gráfico semanal está muito baixo, né? Ele está 21, abaixo de 30, então está muito baixo. E esse suporte em 5,08 já foi testado outras vezes, tá? Então assim, eu não vi elementos suficientes que indicam uma força grande de venda no dólar, tá? Não vi. Olha só, os preços eles bateram na banda de Bollinger inferior, voltaram a subir. A banda, eles têm que já voltar a cair para empurrar essa banda aqui para baixo. Se ficar trabalhando aqui no meio e essas bandas se alargarem, o timing dessa queda ele foi perdido, tá? Porque nós temos momentum de queda se os preços ficarem empurrando essa banda de Bollinger para baixo. Então tem que vir aqui e tem que empurrar essa banda de Bollinger para baixo. Se não ocorrer, se ficar oscilando aqui dentro, esse timing dessa formação dos preços com essa dinâmica da banda de Bollinger, ele se perde. Porque essa, digamos, empurrada da banda de Bollinger é um dos elementos do nosso checklist, do nosso trade system. Tá? É um elemento de confirmação. Ok? Mas aqui, o day menos já está caindo e o day mais está subindo. Né? E o ADX deu uma quebrada. Porque tem espaço para o ADX subir. Tá? Olha só, o ADX já chegou a 60 aqui no dólar. Então assim, se o ADX bateu 35 e está caindo, se o ADX cair é porque a força da tendência está caindo e não vai ter força suficiente para gerar queda e romper esse suporte. Na verdade, fica até perigoso, porque o preço ele pode até nessa oscilação toda aqui, nessa brincadeira, ele romper esse suporte. Só que se essa força diminui, é um falso rompimento, tá? Ele fica trabalhando aqui ou ele vai voltar a trabalhar nesse suporte aqui, ele cai e ele fica trabalhando aqui, na região de 4,95,
ou 4, 5 reais. Então assim, ele tem outras regiões de suporte para trabalhar. Então tem que ficar muito atento, porque o dólar é traiçoeiro, tá? O dólar é muito, muito traiçoeiro. Vamos ver aqui, ó, o SP500. O SP500, eu falei, ó, tá empurrando, tentando empurrar a média de 200 para cima. Tá, tem que esperar esse rompimento. Tem que esperar a formação de um pivô de alta aqui em cima. Os preços já caíram, segurou na média de 20 do diário, mas o DI menos já cruzou o DI mais. Então assim, não era para ter cruzado, tá? Não era para ter cruzado. Inclusive, tem gente que deve olhar aqui e falar: esse daqui é um ponto contínuo de compra, porque é um candle sobre a média de 20. Para mim, isso daqui não é não. Porque esse candle aqui é um candle de dúvida, tá? Isso aqui é um doji. Veja como ele é pequeno, como o corpo ele é pequeno. Nós tivemos o fechamento quase que no mesmo nível da abertura, só um pouquinho só para cima. O pavio superior é o mesmo tamanho que o inferior. Então assim, aqui foi um alto grau de incerteza. Então se o mercado está com incerteza, não entre na jogada. Porque a dinâmica correta fez correção, na média de 20, já entra volume comprador maciço para formar já um candle de força aqui já acima da média de 20 e já pegar e empurrar esses preços para cima, tá? E não é essa dinâmica que a gente está vendo aqui. Na verdade, essa dinâmica aqui, ela é o contrário. Nós tivemos um candle de queda e nós tivemos um candle de um doji. Esse doji, ele está mais para ser uma correção dessa queda. Ou seja, olha só, aqui ó, nós tivemos a queda. Aí veja que nós fizemos uma pequena correção e agora pode ser que ele venha a cair, tá? Olha só, essa aqui, essa dinâmica que foi o que aconteceu hoje no SP500. Então se cair, ele vai confirmar esse pivô aqui, ó. Veja que os pivôs, eles nem sempre são formados no conjunto de candles, tá? Aqui, ó, nós temos um pivô de baixa. Veja quantos candles são. São vários, né? São vários. Aqui, apenas com 2, 3 candles, nós podemos também ter um pivô. A gente tem que entender essa dinâmica dessa formação. No gráfico, se você olha aqui, ó, e não consegue entender, vai para o gráfico de 60 minutos. Aqui, ó, o gráfico de 60 minutos tem o pivô de baixa, formado direitinho. Olha só, caiu, tá subindo, agora ele tem que parar na média de 20 no máximo e voltar a cair. Aí vai confirmar esse pivô de baixa. Veja que no gráfico diário, quando a gente bate o olho, a gente vê só 2 candles, mas no gráfico de 60 minutos a gente consegue ver um pivô. Eu, como já estou treinado, eu consigo bater o olho e saber que é um pivô, tá? Mas se você tem dúvidas, vá para prazos menores, que nos prazos menores dá para ver essa dinâmica. Vamos dar uma olhada no DI, porque no DI, o DI ele está no momento crucial, né? O DI ele fez correção na média de 20, eu falei na terça-feira. Tem que segurar aqui. Se ele segurar aqui e retomar a alta, não fechar abaixo da média de 20 e o DI mais permanecer acima do DI menos, pode ser que os preços retomem a alta. Mas o que eu falei na terça, e repito aqui, para que haja também um trade na ponta compradora, os preços têm que vir aqui também. Opa, peraí. Tem que vir aqui e formar um pivô de alta também, tá? Aí só depois que confirmar esse pivô de alta, que tem um setup na ponta compradora. Então é aquela que eu expliquei lá no índice, né? O padrão gráfico no diário é confirmado por um outro padrão gráfico no semanal. Então aqui no semanal nós podemos ter, por exemplo, ponto contínuo de alta, né, no semanal do DI, e ao mesmo tempo que nós temos uma confirmação de um pivô de alta no DI, no gráfico diário, tá? Então somente neste cenário a gente opera. Tirando isso, a gente fica de fora. Vale, principal papel do Ibov. Vale tá perdendo força, tá? Quando você pode ver no semanal, olha só como essa dinâmica aqui é bonita, né? Sobe, corrige, sobe, corrige. Essa dinâmica aqui é muito bonita.
Na prática, no gráfico diário, veja que tiveram vários momentos de lateralização. Agora, o que nós estamos aqui com ele? Nós estamos num outro movimento de lateralização. Então, tem que esperar. Aqui tem vários dojis. Olha como tudo é doji. Tudo é doji. São candles chamados dojis, são candles de dúvida. A Vale está perdendo a força de alta. Tá? E como ela está batendo aqui nessa resistência em 94,44, você pode ver que ela não está tendo força para romper essa resistência. Então, o que acontece? Ou os preços corrigem ou se lateralizam até a média de 20, e aí isso aqui pode durar semanas. E aí, quando tem esse encontro com a média de 20, há uma entrada de volume e aí os preços conseguem subir, ou ele se lateraliza ou entra numa correção, porque no semanal ele está esticado. Esticado, a gente fala esticado, é quando os preços estão muito afastados das médias móveis. E como nós sabemos que a média de 20, essa média amarela, média móvel aritmética de 20 períodos, ela é a nossa grande fronteira, quanto mais afastado dela, maiores são as chances dos preços pararem de subir, se lateralizarem ou caírem até ela, para depois, se for o caso, retomar alta. Então assim, veja que Vale está afastado da média de 20 no semanal, e no diário os preços já estão começando a sofrer, porque só doji, nós só estamos vendo doji. E o ADX, ó, que bateu, vamos ver o nível da ADX aqui, ó. O ADX bateu a 40, nível bom. A ADX já está em 31. Se cair abaixo de 30, já sai fora do nosso script, tá? Já sai fora do nosso script. Então assim, aguardar. E o preço tá salgado, né, gente? Então assim, 93, a gente também tem que fazer uma avaliação com os preços. Pega os principais papéis do Ibovespa. Vale, Petrobras, o que? Vamos pegar a Petrobras. Vale está 90 e vamos arredondar para 95, só para ficar mais fácil o cálculo. Petrobras está 25. Olha o tanto que Vale está acima de Petrobras, tá? Então assim, no meu curso também, nos meus cursos eu sempre falo sobre poder de compra, tá? Nos meus cursos eu sempre falo sobre poder de compra. O que isso quer dizer na prática? Na prática é o seguinte: você tem que focar naqueles papéis que são mais baratos. Enquanto você vai comprar uma ação da Vale, se você é um swing trader, você consegue comprar quantas ações de Petrobras? Quantas ações de outros papéis que estão a 10, a 15, a 20 reais? Imagina, você compra 6, 7, 9 ações de uma empresa, enquanto você compra uma ação de Vale. Será que vale a pena? Será que compensa para sua carteira? Isso também tem que ser uma coisa que tem que ser avaliada, tá? É o custo de oportunidade. E é o nível do seu poder de compra. O pessoal adora falar, não, Vale tá barato, porque os grandes players, se você vai pegar lá, entrevista lá dos grandes players, do Luiz Alves Paes de Barros, esses caras assim, tem uma entrevista dele que ele fala que Vale tá barato, Petrobras tá barata. Tá, o cara tem bilhões, com B maiúsculo, bilhões. Pra ele, comprar um papel a 100 reais, 200 reais, não faz nem cosquinha, tá? E outra, a análise dele é o comparativo com, por exemplo, no caso de Vale, com empresas mineradoras globais. Tá? Eu acho isso meio que perigoso, porque o cenário de uma mineradora nos Estados Unidos, né, ela está num contexto econômico diferente de uma mineradora no Brasil, né? Mas essa é a leitura que eles fazem. Então assim, a gente não tem que levar ao pé da letra. E também tem que entender a realidade de cada um. Eles estão errados? Não, não estão errados. De acordo com a realidade deles, eles não estão errados. Não é à toa que eles são bilionários, são feras. Feras. Os caras ganham muito dinheiro na bolsa de valores, sabe? E eles erram poucas vezes. Mas isso é um cenário é uma leitura da situação dele. Agora aqui em Petrobras, olha só, formou na terça-feira também um candle de alta. Eu falei, ó, aqui nós temos um setup na ponta compradora. Mas como a média de 20 está aqui em cima, a média de 20 está aqui, ó, nós temos uma resistência importante.
Eu vou mostrar, na terça-feira eu falei com vocês sobre uma plataforma de opções, a opções.net, que eu ensino no meu curso Gestor de Carteira, que nós temos aqui, ó, está no plano Grafistas Master, tá? Eu ensino a você fazer swing trade utilizando e position trade utilizando opções. Eu vou te dar um exemplo prático agora, você que ficou aqui até agora, 25 minutos de vídeo, né, como eu sempre faço na maioria dos meus vídeos. Eu fiz terça-feira, vou voltar a fazer aqui agora, te mostrar na prática um exemplo do que eu ensino. Se você tem um nível intermediário, você vai conseguir entender o que eu fiz aqui e vai conseguir fazer. Você nem vai precisar de fazer o meu curso, tá? Mas se você não faz ideia, eu te convido a fazer a assinatura para fazer o meu curso e estar dentro da nossa comunidade aí para tirar todas as dúvidas e tudo mais. Petrobras está, olha só, fez um candle de alta, fez um topo, fez uma correção e já está retomando a alta. Aqui no diário nós temos um pivô de alta. Se ele vai ser confirmado ou não, eu não sei. Mas nós temos um pivô de alta. Como que um swing trader, vamos pegar um position trader, porque o meu exemplo é para longo prazo. Como que eu monto uma posição em Petrobras? Isso daqui não é recomendação de investimentos, tá? Eu estou dando um exemplo, até porque... Por que também não é recomendação? Porque o exemplo que eu vou dar aqui, ele pode não se encaixar na sua realidade. Tá? Então, assim, investir, gente, operar no mercado é uma coisa muito individual. Tá? É a mesma coisa de fazer o médico, ele vai fazer uma cirurgia. Uma cirurgia de um paciente não é igual no outro paciente. Pode até ser o mesmo cisto no mesmo local, mas o organismo de um paciente é diferente do outro. Então, assim, existem coisas, por mais que pareçam ser iguais, existem coisas que ainda são diferentes, né, que diferenciam de alguma forma a realidade de alguém para de outro alguém. Mas eu vou mostrar uma possibilidade. Petrobras está graficamente no gráfico diário tendo um padrão de compra. Ok. Somado a isso, o investidor que quer montar uma posição em Petrobras para pelo menos aí um ano, ele consegue montar uma posição com proteção em opções. Muita gente fala que fazer proteção você gasta muito com put, gasta com as puts, né, com as opções de venda. Por quê? Porque o pessoal fica comprando todo mês. Mas se você fizer a seguinte questão, ó, opções.net é o site. Aqui eu simulei agora uma operação em Petrobras, tá? É só uma simulação. Eu simulei aqui, ó, e aí isso daqui eu explico no meu curso Gestor de Carteira. Eu falo sobre essa plataforma, eu ensino como utilizar e tudo mais. Eu ensino a ler esse gráfico aqui, ó. O que esse gráfico aqui representa? Eu coloquei aqui, ó, na simulação, compra de 1000 ações de Petrobras, 25,07. E compra de 1000 puts, você tem que comprar a mesma quantidade, no meu curso eu explico isso. Puts são opções de venda. Então, opções de venda de Petrobras com vencimento para setembro de 2024, do ano que vem ainda, a R$ 28,99, acima do preço de compra. É claro que você vai pagar R$ 4,16. Você vai gastar R$ 29,23 por ação. Só que, aí o que nós temos? Nós temos vários cenários. Vamos lá. R$ 28,99. Vamos voltar para o gráfico. R$ 28,99. Vamos lá, peraí, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Veja bem, você está comprando o papel aqui e você está comprando uma put que te dá direito a vender o papel aqui em cima. É claro que teve um custo, tá? Teve um custo aqui, ó, 4,16. Essa put não saiu de graça. No final das contas, você ainda gastou alguns centavos a mais do direito que você vai ter de vender. Então, por exemplo, você vendeu a 25,07, você comprou a 25,07, você vai poder vender a 28,99. Só que você gastou 14,16 para adquirir esse direito. O que eu falo com os meus alunos? Esse preço aqui, ele também não é fixo. Ele vai alterando.
Você pode também emitir ordens de compra abaixo. Tá? Então você pode tentar comprar essa put aqui também, ó, a R$3, a R$2,50. Porque vai chegar uma hora que essa put aqui vai estar barata e esse custo aqui vai ser zero. Tá? Você... Por que eu digo esse custo vai ser zero? Porque veja bem, ó. Vamos lá. Deixa eu explicar direito aqui. Calculadora. Você está comprando a 25,07 cada ação. Tá? Você está... Aliás, espera aí. O seu direito de vender é 28,99. Menos 25,07, 3,92. Se você conseguir comprar essa put aqui, ó, por 3,92, você consegue zerar. Você consegue entender isso? Você não gasta nada com essa operação. Por quê? Porque o que você está gastando aqui, você vai conseguir vender pelo mesmo preço que você comprou. Porque hoje você vai estar comprando, tem que comprar a ação e a put. Somado as duas, se der o preço do strike, você fica no 0 a 0. Você não vai perder dinheiro nenhum se você tiver que exercer a 28,99, tá? Então, você faz esse cálculo aqui e você fica tentando comprar essa put. Conseguiu comprar essa put, você conseguiu montar a sua estrutura, tá? Então, ó, essa put aqui, o ideal é 3,92. Mesmo assim, comprando a 4,16, comprando a 24 centavos acima, que aqui no caso você vai gastar R$240 a mais. É coisa boba. Se você pegar todos os dividendos que Petrobras vai pagar até setembro de 2024, você vai dar muito mais do que 24 centavos. Então perceba, isso daqui, gente, é o pulo do gato. Isso daqui é o que eu estou tentando ensinar para as pessoas e as pessoas não querem aprender. Você que está aqui assistindo esse vídeo, você é uma das poucas pessoas que tem acesso a uma informação absurdamente simples e que te faz ganhar dinheiro na bolsa de valores. Você consegue montar uma estrutura, um hedge que te faz ainda ficar no 0 a 0 ou gastar só um pouquinho, montando posição no papel durante pelo menos 1 a 2 anos, onde você vai conseguir ganhar todos os dividendos e você não vai correr risco de perder dinheiro, porque se Petrobras de 25,44 cai para 18,28, lá em 2024 o papel está em 18,28, você tem duas opções. Você pode exercer a 28,99, ou seja, você vai vender a 28,99, porque você comprou esse direito agora, hoje, no dia 19 de janeiro de 2023. Você comprou esse direito por R$4,16. E isso você não conseguir comprar por R$3,92. Para o mais barato, porque isso daqui, ó, oscila muito diariamente, tá? Então assim, você comprou esse direito e você pode exercer. Se você nem quiser exercer, essa put que está custando R$4,16, ela se valoriza se o preço da ação cai. Então se Petrobras chega a 18,28, meus amigos e minhas amigas, essa opção aqui, ó, ela vai para R$20, ela vai para R$30, ela explode, tá? Então você vai começar a ganhar. Você pode perder na ação, porque a ação vai cair, mas você não vai, teoricamente você não vai perder, porque você tem aqui o direito de vender. Mas mesmo nesse cenário, a ação ela vai cair, você vai perder dinheiro aqui, mas a opção, como ela não tem uma relação linear com o preço do ativo, ela tem uma relação exponencial. O preço dessa opção ele pode ser tão grande que vai valer mais a pena você vender essa opção e pegar esse lucro do que e continuar posicionado em Petrobras, do que você exercer. Então você tem uma estrutura, você tem uma carteira que literalmente, eu vou escrever isso aqui, ó. Eu tenho que escrever isso aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui, vou escrever isso aqui, ó. Literalmente, você não perde dinheiro
em qualquer cenário. Literalmente, você não perde dinheiro em qualquer cenário. Pode fazer teste, pode fazer simulação, pode me cobrar e tudo mais. O que eu estou dizendo. E o que eu não estou dizendo não é mentira. O que eu estou dizendo, além de ser verdade, tem embasamento técnico. O que eu estou te ensinando. Basta você ter paciência, basta você montar uma estrutura de hedge, comprar opções com vencimento muito mais prolongado. Inclusive você vai conseguir financiar essa estrutura, não apenas recebendo dividendos de Petrobras, mas também, e isso eu ensino no meu curso a fazer detalhadamente, vender opções de call com strike muito acima do preço. Muito acima do preço, tá? Vamos tacar aqui, ó, a 30. Vamos tacar aqui, sei lá, qualquer um aqui. 2,51. Se você lançar essa opção aqui, ó, você ganha 2,51. É claro que eu não vou entrar em detalhe qual que é o strike aqui, porque eu tô fazendo aqui rápido, tá? Mas aqui, ó, você ia ganhar R$ 2.510 só de lançar essa call aqui. E aí eu não vou explicar detalhes sobre essa call, como que você vende. No meu curso eu explico como que você vende, como que você maneja o risco e tudo mais, tá? Mas aqui, ó, você ia ganhar R$ 2.510. E assim você vai até 2024. Você vai lançar mais call num preço acima do strike. Você vai lançando e aí você vai ganhando tanto dividendos sintéticos quanto os dividendos do papel. Essa é o melhor dos cenários para você operar na bolsa de valores, tá? Eu acabei de te dar a melhor aula que eu já dei sobre o melhor curso que eu já ministrei. Isso daqui, se todo mundo fizesse, todo mundo ia ganhar dinheiro na bolsa, porque não tem como você perder dinheiro. Não tem como. Você tem opções de venda. O papel pode cair, você está protegido e tem o direito de vendê-lo a R$ 28,99. Se as pessoas tivessem feito isso aqui, ó, em Gafisa, em Americanas, em vários outros papéis, não teriam perdido muito dinheiro, tá? Então é isso. Essa é a aula de hoje. Essa é a minha contribuição. Assista, reassista. Se você tem dúvidas, mande mensagem. Pode mandar mensagem, pode perguntar nos comentários. Eu respondo todas as perguntas dos comentários, tá? Mas, pelo amor de Deus, assista esse vídeo e aprenda isso daqui, ó. É de graça. Esse vídeo aqui, ó, estou colocando de graça, tá? Não apenas para quem é meu assinante, mas quem não é meu assinante. É claro, quem é meu aluno tem acesso ao curso, onde eu explico detalhadamente essa estrutura, tanto para operações de compra quanto para operações de venda, tá? Então assim, ficou interessado em saber operar da forma mais segura possível? Faça a nossa assinatura. No Grafistas Pro não tem um curso de gestor de carteira, tá? No Grafistas Pro não tem, é apenas no Grafistas Master. Mas fica aí a dica, tá? Porque isso aqui é o supra-sumo do trading em bolsa de valores. Um abraço, se Deus quiser, até o próximo vídeo.